Shalom de Al, irmãos. Shalom de Al, Shá. Maravilha, né? O Pai, o nosso Criador, e o Filho, o nosso Salvador. É isso, irmãos. Muitos irmãozinhos ainda não entenderam sobre este nome que foi escondido do Criador, que o sistema colocou no lugar de Ial, colocou Zeus, né? Isso se deu naquilo que nós conhecemos de Babilônia, né? Quando pegaram o povo escolhido de Ial e levaram para o cativeiro, a Babilônia escondeu esse nome, verdadeiro Criador, e colocou Zeus da Babilônia no lugar, porque não interessava para eles Ial dos hebreus, Ial de Abraão, Ial que criou Adão e Eva, Ial que criou o sistema, Ial do qual nós estávamos namorada celestial. Colocaram outro nome no lugar do pai e colocaram outro nome no lugar do filho dele. O pai deu nome ao filho, Yahusha, salvação, o Salvador. Colocaram outro, o sistema babilônico também. Pegou esse nome aqui, irmãos, e colocou Jesus. Quando se deu isso, irmãos? Quem não gosta de estudar, quem não gosta da história, para saber a história, tão satisfeito com o sistema da Babilônia, com a doutrinação e com o êxito e o sucesso que o inimigo tem quando implantou o sistema babilônico de enganação, de corrupção, de dolo, de suicida, de malignidade, de tudo que não presta, veio da semente, do fruto dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Então esse nome foi escondido, irmão. Colocou o Zeus no lugar dele, que chama-se de Deus. E no lugar do Filho do nosso Salvador, o verdadeiro Mashiach, este colocaram o Jesus no lugar dele. Então muitos, 99% de toda a humanidade, por falta de conhecimento, meu povo perece, seguem o Deus e segue o Jesus. E Jesus, ele é um latim, grego-latino, né? Um nome grego-latino. Tem uma história bastante maravilhosa que fala lá em Jeremias 11:19, né? É só ler Jeremias 11:19 e vocês vão ver que eu era como um manso cordeiro, você entendeu? Do qual não sabia que toda a humanidade ali, o sistema babilônico tramavam contra ele, levaram ele ao matador, pregaram ele no madeiro, irmão, você entendeu? E pegaram a árvore e o fruto da árvore, o pai e o filho esconderam, colocaram outro nome, colocaram no lugar de Ial, colocaram o Zeus, o Deus, e no lugar de Yahusha, o fruto, colocaram o Jesus. Esconderam da terra dos viventes, para que ninguém nunca mais lembrasse desse nome. Nós estamos falando de quem? De Jeremias, contemporâneo de Daniel. Viveram ali, você entendeu? E Jeremias viveu antes da queda do templo, tá? Foi quando houve ali a separação, né, dos reinos, e todo o povo israelita começou a se desmoronar, começou a se dividir. Então houve uma divisão, e aí, meu irmão, foi saindo do controle. Tá? Então Jeremias já previu que o nome seria trocado, esconder, tirar da terra dos viventes esse nome. Entendeu? Até um período, tem um prazo. Aí nós vamos ver lá em Daniel 8, versículo 8, capítulo 8, versículos, você vai ler de 10 a 14, você vai ver ali o nascimento de Roma, do chifre pequeno, você entendeu? Quando ainda no império, na transição do império grego-romano, né, grego-latino, você entendeu? O que eles fazem? Um dos generais, Seleuco ali, que tinha né, os Seleucidas, aí nasce ali, vem Antíoco Epifânio, com todo o poderio, você entendeu? Já tomando e destruindo ali o império grego da Grécia, e nascendo ali o chifre pequeno.
E uma das coisas que ele faz, ele vai tomando toda aquela extensão que estava no domínio de Alexandre o Grande. Quem? O chifre pequeno. Quem é o chifre pequeno? Roma. Você entendeu? Então o que acontece? Ele começa a tomar conta de tudo e aí ele vai para onde? Ele vai para Yauxalã, para a Terra Santa. E lá, meus irmãozinhos, o que ele faz? Ele entra no templo de cavalo, entra no templo, você entendeu? Aonde eles faziam sacrifício diário. Para quem? Para o cordeiro, para o pai e para o filho. Sacrifício, os israelitas, os hebreus, as tribos de Jacó. E aí o que Antíoco Epifânio fez, meu irmão? Pegou o sacrifício diário do altar de dentro dos santos dos santos, derrubou por terra esses nomes aqui, ó. Yauxá. Derrubou por terra, esconde esse nome, mais um reforço. Então nós vimos lá em Jeremias falando, e aí nós vamos ver em Daniel, que era o anjo falando para Daniel, e Daniel ouvindo a revelação. Você entendeu? E aí o que aconteceu? Tirou o sacrifício diário do templo dos santos, Yauxá, derrubou por terra, escondeu, e aí ele vem com Sus, e mata o Sus em cima do altar. Irmão, quando ele matou o Sus em cima do altar, ele disse: é este agora que vocês vão adorar, Iesus, não mais o cordeiro Yauxá e Iau. E ele veio com uma estátua de Zeus e colocou dentro do templo do Santo dos Santos. Porque Zeus era o deus maioral deles. Deles quem? Da Babilônia, irmão. Desde quando entrou o veneno da serpente no mundo, você entendeu? Você vai ver a história, você entendeu? Que o inimigo toma conta, a possessão desse planeta. Jamais ele queria que esse nome fosse ouvido, porque ele monta um sistema chamado sistema babilônico, e ele cria todos os tentáculos, você entendeu? Para dividir as pessoas, para a pessoa não ter uma unidade, um conhecimento da verdade para se libertar. E ele coloca ali em gaiolas, jaulas, você entendeu? Dogmas, doutrinas, você entendeu? Para ficar doutrinando as pessoas desde bebezinho, desde criancinha, você entendeu? Com dogmas, ideologias, você entendeu? Catecismos e tal. E ele teve sucesso, irmão, no que ele implantou. Lúcifer, criador de todos esses sistemas malignos, do qual opera no mundo hoje, mas que terá um fim, porque já foi, você entendeu, dito pelo papai, e também na agenda do papai. Ele falou assim: isto se dará nos finais de era, que eu coloquei aqui, para que todos os anjos pudessem vir para o mundo, e passar por esse mundo, por um processo de expurgo, de limpeza, de redenção, tá? Então, o sistema foi criado, irmãos. Ele colocou o Sus, Antíoco Epifânio, tá? Roma, escondeu o nome, colocou o Sus. Aí Daniel, ouvindo a mensagem, vê que um anjo falou para um outro anjo: até quando essa abominação da desolação vai ficar sobre o altar no lugar do cordeiro? O Sus, o Iesus, vai ficar no lugar do cordeiro de Yauxá. Porque esse nome aqui, você entendeu? O verdadeiro foi escondido, foi colocado o falso Iesus, falso Mashiach. O falso Mashiach, porque os verdadeiros eles esconderam, e tem que se colocar de goela abaixo, para toda a humanidade ter que comer do Sus, do Iesus, irmão, no lugar do Yauxá. Por isso que é difícil vocês entender. Vocês parecem que adoram comer do Iesus, adoram. Eu, quando estava no sistema maligno, irmão, eu chamo de sistema maligno hoje, porque é um sistema que opera no mundo enganando todo mundo, irmão. Não fala a verdade, tem a chave na mão para entrar, eles não entram, irmão.
mas também não deixa ninguém que está dentro das gaiolas dele, do sistema babilônico, entrar. Porque eles implantaram e tem êxito no que eles implantaram, os dogmas, doutrinas, ideologias, você entendeu? Seitas, religiões, cristianismo, judaísmo, islamismo, tudo, para prender e clausurar e ficar tosquiando e comendo da gordura dos servos fiéis e doutrinados. São poucos, irmãos, que conseguem ver a verdade e se libertar. Por isso que está escrito nas Sagradas Escrituras: meu povo perece, meu povo pereceu, meu povo está perecendo, e meu povo perecerá até a volta do Mashiach e Yahushua, por falta de conhecimento, irmão. Não quer conhecer a verdade para se libertar do sistema. E nós que hoje, para muitos irmãos, família, que, você entendeu? A gente vai falar, não dão ouvido, irmãos. Nem quer estudar, irmão. Nem quer pesquisar, irmão. Nem quer saber se é verdade ou é mentira. Nem quis, como aquele povo beriano, já estudou aí na sua Sagrada Escritura do povo beriano, que escutava Paulo. Paulo ia levar lá a homilia, você entendeu? E ele estava com o pergaminho aqui embaixo do braço, ouvia Paulo, virava assim, olhava lá em Isaías, olhava nos pergaminhos e falou: ó, está falando a verdade. Vocês não querem saber se isso que nós estamos falando para vocês como Yaldins, porque hoje nós consideramos este aqui, o Criador, como nosso Pai, não é do sistema babilônico, desses templos de pedras que se chama Papa. Você sabe o que é o significado de Papa? Papa é Pai. Pai, para mim, o verdadeiro é este, Yahweh, o Criador. E Salvador, você entendeu? Só tem um, que é Yahushua. Porque Xing Ai, isso aqui, ó, Xing Ai, em hebraico, significado disso aqui é salvação. Yahweh, o Pai, salvação. Yahushua, o Filho, irmãos. Então, o sistema ocultou isso e teve sucesso, aliás, tem sucesso até hoje. Mas até quando? Até o final daquilo que Daniel ouviu de um anjo falar para o outro anjo. Até quando? Até quando? Aí o anjo falou assim para o outro: até 2300 tardes e manhã, 2300 anos. Meu irmão, até 2300 anos, eles têm sucesso. Eles vão ter sucesso, você entendeu? Muitos irmãozinhos, 99% da população humana, vão estar dentro dos apriscos comendo da papinha de Zeus e de Jesus. Então, irmãos, oxalá que você abra teus olhos, mas você tem que pedir, irmãos. Fala assim: mas como nós, Yaldi, todas as vezes que a gente se depara com um irmão, que ele fala assim, está congregando agora em Ial, o verdadeiro Pai, o nosso Criador, Yahushua, uma das coisas que nós mais perguntamos, para a gente ter um entendimento, você entendeu? Dentro do nosso espírito, irmão, que está se desligando do sistema. Como foi, irmão, que você... Porque eu procurava, irmão. Eu estava dentro da denominação, estava me faltando algo, não era, eu sentia que não era a verdade, que não era, até quando eu ouvi o nome do papai. E um irmão nosso, lá do Atalaia de Ial, o Romilson, você entendeu? E o mensageiro, nós chamamos ele do mensageiro, porque foi ele que começou ali em 2016, trazendo o nome, a revelação de que o verdadeiro nome que estava escondido, está sendo revelado agora nos finais dos tempos. Por que nós estamos falando nos finais dos tempos? Porque nós estamos na era da última semana de Daniel, no final dos 120 de jubileus, que o papai colocou lá no início, quando Satanás, o inimigo, Lúcifer, o anjo de luz, que era um anjo que estava conosco lá na morada celestial, irmão nosso. Porque hoje a nossa luta, irmãos que estão nos ouvindo, é contra a potestade de demônios. Porque ele, Lúcifer, quando ele se rebelou lá com o papai, ele conseguiu seduzir 1/3 de todos os anjos que eram nossos irmãos. E lá, quando eles pegaram na espada e se rebelaram e foram para a guerra rebelada, eles perderam toda a oportunidade de salvação. O papai expulsou eles de lá.
expulsou, irmão, para as trevas e para o abismo. E onde essas trevas e esse abismo? É onde nós estamos hoje, juntamente com ele. Porque o papai nos mandou justamente com ele, com Satanás. Porque o papai quer saber se nós vamos continuar ouvindo ele, ser seduzido, assim como Eva, a igreja. Eva é a representação viva da igreja. Foi seduzida, você entendeu? E ele ejetou um veneno no corpo de Eva, no útero de Eva, e Eva, juntamente com Adão, teve um relacionamento sexual também. Primeiro ela teve com a serpente, com Lúcifer, e depois com Adão. Houve ali o que? Uma gestação de gêmeos. Isso se chama fecundação heteroparental, e foi ali que se manifestou, irmãos, e o papai já tinha isso tudo dentro da programação do papai Ial, para prender dentro deste corpo, desta matéria, que são quase 100 trilhão, você entendeu, de vermes que nós temos aqui, né? Dentro desse corpo. Esse corpo aqui é um corpo mortal, ele ficou preso aqui dentro. Ele quem? Lúcifer, você entendeu? Dentro do nosso corpo. Por isso que nós temos, você entendeu, toda a caída para as coisas do mundo, porque ele jaz, o maligno jaz no que? Na gestação desse, ele tomou de Adão. Papai tinha colocado Adão para ser o gestor desse mundo, mas Satã, Lúcifer, o inimigo, tomou isso, essa possessão desse planeta, e nós estamos hoje na escravidão, você entendeu, de Lúcifer, de Satanás. Então toda essa história, irmão, que se corre, e ela se inspira, porque o papai implantou lá naquele momento que houve, você entendeu, o domínio de Lúcifer sobre Adão e Eva, sobre a igreja, sobre o templo, construído pelo papai, pelas mãos do papai. O templo passa a ser o que? Possessão de Lúcifer. O templo, não o espírito, o templo, o que? A carne e a alma. Por isso que fala assim, a nossa carne e a nossa alma conspira contra nosso espírito, que é a nossa salvação, voltar para a nossa casa. E ele deseja a terra. O que? As ofertas, as oferendas de Lúcifer, o bem bom, coisas boas, tudo que ele se manifesta através da semente. Riqueza, dinheiro, prostituição, corrupção, você entendeu? Dolo, morte, tudo que a terra nos oferece, o mundo aqui nos oferece, são que? Sementes malignas de Lúcifer, Satanás. Então, irmãos, olha só como é difícil. E aí o papai implantou naquele momento lá 120 jubileus. Você já viu, cada jubileu tem 50 anos. Quando o papai implantou 120 jubileu, você pega 120 vezes 50, 6.000 anos. Então ia percorrer 6.000 anos na história. 6.000 anos. Pum, até chegar no final. Em Daniel ele colocou lá, quando ele teve aquela revelação, que esconderam ali o nome verdadeiro, você entendeu? Jogaram por terra, tiraram o cordeiro e colocaram o Jesus. Ele colocou lá 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos. Se você for pegar, você entendeu? 2.300 anos. Do ano em que ele fez isso, quem? Antíoco Epifânio, que ano? 168, 169, antes do nascimento do Mashiach, que ele veio ao mundo para trazer o perdão, rasgar o véu, você entendeu? E no processo nosso de justificação, as nossas dívidas, justificou todas elas com o inimigo, você entendeu? E colocou para nós aqui, para termos o conhecimento, a libertação, através do que? Do perdão, da justificação, a libertação, que é um processo, até ele concluir, que é o processo de redenção. Então, irmãos, esse nome está escondido. Por isso que é difícil para você entender, irmão. Você está comendo da papinha da Babilônia, tranquilo, dentro de uma denominação chamada Igreja Católica Apostólica Romana, que é a mãe a que criou, através do Concílio de Nicéia, a religião chamada religião cristã, o cristianismo, porque esse papai aqui e esse filho, quando veio aqui para o mundo, Yahshua, quando veio aqui para o mundo, ele não criou religião. Tá? Quando ele andou aqui pelo mundo, ele falou assim, arrependei-vos, amai a igreja, cuida da igreja que são vocês, irmãos.
um ao outro, você entendeu? Arrependam, se faça caridade, ajuda o que está doente, ajuda os velhos, ajuda as crianças, ajuda os órfãos, ajuda. Tira esses irmãozinhos nossos que estão cegos e surdos, enclausurados dentro do sistema maligno, ajuda, leva a mensagem para eles, leva, isso que eu quero de vocês, você entendeu? Isso que eu quero e espero de vocês é que vocês tenham amor um para com o outro, unifica, você entendeu? Faça isso, congrega, juntos, irmãos. Não precisa de templo de pedra. Templo de pedra, você entendeu? É uma arapuca, é um assalpão, é um viveiro, é um enclausuramento de mentes doutrinadas. Olha que eu falo para vocês, duvido que vocês estão querendo saber, querendo fazer um estudo, querendo olhar na história, que está tudo na história, meu irmão, dentro das Sagradas Escrituras. Mas você consegue enxergar? Jamais. Você que tem, igual Paulo tinha escama. Você acha que Paulo, quando perseguiu Estevão, matou, quando Paulo perseguiu todos aqueles que levavam o nome do Mashiach, Yahusha, ele estava perseguindo e matando, entendeu? Assim como matou o próprio Yahusha, por que eles mataram? Não era para ter morto ele. Por que eles mataram? Porque todo o sistema não aceitaram que ele levava o nome do Pai. Porque ele achava que vinha um rei milionário, rico, para resolver o problema, dar cargo para eles financeiro, dar posse para eles, né? Ministério para eles. Você entendeu? Que eles gostam disso, né? O sistema maligno gosta de dar o que o homem quer: status, poder, riqueza, nesse mundo, enraizar nesse mundo satânico, para ficar junto com Satanás, porque ele é o possessor desse mundo. E o Mashiach, quando veio, falou assim: desliga desse mundo, nós não somos desse, nós somos só de passagem, nós somos passageiros, viemos peladinho e vamos voltar peladinho, sem nada. Então todo esse tempo que vocês estão perdendo para se enriquecer, entendeu? Todo esse tempo que vocês estão perdendo para ter bens, para ter sucesso, entendeu? Para estar dentro da mídia, entendeu? Você está perdendo toda a oportunidade da sua salvação e de conhecer a verdade para se libertar do sistema. Vocês estão ficando cada vez mais dentro do sistema, enclausurado por doutrinas, dogmas, ideologias, você entendeu? Catecismo e tudo armado de uma forma, irmão, que Satanás tem sucesso, irmão. Você só vai conseguir entender, você entendeu, que você está dentro de um sistema maligno se você começar a sair fora dele. Espera lá, deixa eu buscar a verdade, você entendeu? Deixa eu buscar a verdade, que eu quero me libertar. Aí, meu irmão, você começa a enxergar a verdade. Toda a verdade está escrita em hebraico. Foi lá onde ele viveu, foi lá onde ele cresceu, foi lá onde mataram ele, foi lá onde deu toda a história da humanidade. Todos os documentos que existem, você entendeu, são hebraicos, paleontológico, lá da época de Moisés, quando ele escreveu o Pentateuco, quando ele escreveu, nós estamos falando de 4, 5 mil anos atrás. Vocês estão entendendo? Não foi esse documento que Roma colocou há 1700 anos, quando ele criou o Concílio de Nicéia, compilou alguns documentos, fez ali uma bibliotecazinha, chamou de Bíblia, por isso que chama biblioteca, fez uma Bíblia conforme, você entendeu, o apetite deles, a conveniência deles, de quem? Do sistema. É claro que dentro daquela biblioteca, da Bíblia que Roma fez, e da Igreja Católica Apostólica Romana, que todos os padres defendem, olha, aonde vocês acharam Bíblia? Não, a Bíblia foi vocês realmente, Roma, que fez, conforme a conveniência de vocês, do Concílio de Nicéia, através de quê? De concílios, conciliou, isso nós colocamos, isso não pode colocar, isso não coloca, não, isso aqui você tira, isso aqui tudo é heresia, você entendeu? Isso aqui não pode colocar, porque senão vai abrir a mente dele. Como que nós vamos tosquiar esse povo? Como que nós vamos enriquecer? Como que nós vamos fazer nosso banco? Você entendeu? Como que nós, você entendeu? Todo mundo que quer montar uma empresinha, né? Porque isso são empresazinhas, filiais, né? Empresa de faturar dinheiro, né? É como a concessão do McDonald's, né? Tal. O cara quer montar, então paga lá quando o cara quer montar um posto de gasolina da Ipiranga, um posto de gasolina da Petrobras, então ele tem um royaltyzinho que ele paga, e aí ele abre uma portinha e vai faturar. A igreja de pedra, CNPJ, funcionário, tesoureiro, né? Tá? E todo mundo come ali, todo recolhe, e o que sobrar vai para a matriz, para o Banco do Vaticano.
Eu nunca vi falar, irmão. Vou perguntar uma coisa para vocês. Alguma vez, aqui na minha cidade, teve 2 igrejas matriz, você entendeu? Uma de um lado da linha do trem para lá e uma do lado da linha do trem para cá. Eu nunca ouvi falar, você entendeu? Que o Vaticano, bilionário que é, tem trilhões em capital. Trilhão, ouro, você entendeu? E trilhão, é uma luta desgraçada entre aqueles povos ali dentro do Vaticano, você entendeu? Para dominar, porque ali tem um tesouro excomunal. Você entendeu? Eu nunca vi falar que veio 1 centavo para ajudar a fazer uma benfeitoria do Vaticano. Só vai para lá, nunca volta, só vai. Então, mas como que reformou? Meu irmão, você que é doutrinado, tem que fazer quermesse, tem que fazer isso, tem que vender pastel, tem que fazer isso, aumenta seu dízimo, junta todo mundo, vamos fazer. E a verdadeira igreja está sofrendo, irmão, na rua, jogada, passando fome. Igreja de verdade, vocês não olham, vocês olham, você deu para a igreja de pedra. Gasta fortunas com igreja de pedra, manutenção, sustentação, casa, comida, água, luz, você deu telefone, você deu imposto, caramba, tudo. E ainda tem que sobrar dinheiro para mandar para o Vaticano. Tá? Outro dia eu ouvi aí um menino de um bairro, você entendeu, que discutiu ali com o pai de igreja, que ele queria, tem que dar, cadê? Você entendeu? Então, a verdadeira igreja, irmão, que somos nós, que estão nos asilos. Você já foi lá no asilo? Você que frequenta a igrejinha lá, está comendo do dogma, da doutrinação da igreja, você foi lá? Você vai lá sempre ver como é que está a situação? Nas casas de recuperação? Esses jovens que estão na rua se drogando, aprendendo prostituição, aprendendo... mas eu não tenho nada a ver com isso. Tem, irmão, você tem. Lembra daquela passagem que o próprio Machia falou assim? Você entendeu? Foi a mim que você estava fazendo quando você deu uma comidinha, quando você ajudou. Mas quando eu fiz isso? Era a mim que você estava fazendo. Nós somos o corpo, nós somos membros do Machia, do corpo, irmão. Nós somos membro deste aqui, Você tem que amar o teu próximo, como ele nos amou, deu a vida dele por amor de nós, para nos resgatar desse mundo. Porque ele fala assim, ele sabe que nós estamos cegos aqui, cheios de doutrinação, junto com quem? Com o mais astuto de todos os astutos, que quis lá na morada celestial ser maior do que o papai. Você acha? Nós estamos mexendo com demônios e potestades que têm autoridade, irmãos, e sequestra vocês, porque vocês se deixam ser o quê? Doutrinados. Então todo mundo está resgatando dinheiro, todo mundo. Você já viu dono de igreja e dono de igreja está andando de carro, comendo bem, você entendeu, com a continha deles tranquila, e os fiéisinhos, quanto mais fiéis tem, então de vez em quando eu sempre falo, quando eu estava dentro do sistema, eu fui lá, eu me esconjurei, sinceramente, quando eu fui lá em Aparecida do Norte, você entendeu, que aquilo para mim, hoje, com certeza absoluta, mas antes eu já tinha isso, eu olhava aquilo tudo e falava, tem coisa errada aqui, irmão. Então eu já tinha lido na Sagrada Escritura, você entendeu, sobre a questão de você adorar, né, pau, ferro, adorar pedra, ficar adorando, né, idolatria, excomunal, foi o que o papai mais falou, você entendeu, sobre a questão da idolatria. Dificilmente um irmãozinho vai conseguir a salvação dele se ele não sair, você entendeu, dessa questão de idolatria. E aí fizeram uma lá, deu tão certo que fizeram a segunda, uma maior, ou um padre lá se desentendeu com outro e montaram um negócio maior, um viveiro que tem 5, 10 mil pessoas e cheia de cofrezinho, caixa, dinheiro. Aí eu fui, primeira coisa que eu fui fazer, tem algum almocinho de graça? Porque todo mundo arrecada dinheiro. Para os pequenininhos, não, para nós que tem um dinheirinho, né? Mas tem gente lá, coitadinho, que vem arrastando aquela cruz de tamanho na costa. Muitos coitadinhos vão lá, você entendeu? Igual aquela passagem do papai, quando o Machia estava junto com os discípulos olhando, né? Aí veio aquela senhora, humilde, com um denarzinho, centavo, colocou lá. O papai ainda falou assim, tá vendo aquela mulher? Ela deu tudo que ela tinha. Não era igual aqueles bonitão, chegava lá, com 100, 200, 1.000, 5 mil reais e pum. Tô fazendo uma caridade aí, já tenho meu benefício,
já tenho meu terreno lá no céu, já garantido. Oh, meu irmão, que ilusão desgramada, que ilusão. Você nunca vai ouvir dentro das palavras do papai que religião salva alguém. Vocês estão ficando cada vez mais presos e não vão conseguir a salvação. E esses pais de igreja sabem, ó, esses pastores, porque o verdadeiro pastor é esse aqui, ó, conhece nós, cada um de nós pelo nome, nome, um por um, ele vai chamar pelo nome. Mas não é esse nome aqui, igual eu falo assim, Hamilton. Esse nome Hamilton é aqui biológico. Meu pai e minha mãe biológica que colocou. O meu nome verdadeiro, e eu estou lutando para ser um vencedor, e ele vai mandar um anjo entregar para mim uma pedra branca. E eu vou pegar aquela pedra branca, vou olhar. Aí esse véu de esquecimento vai abrir, eu vou olhar e eu vou lembrar que eu estava morando lá. Nós não somos daqui deste mundo, irmão. Nós não somos daqui deste mundo. Abra teus olhos. Enquanto eu estiver por aqui, irmão, eu sei que os tempos estão concluindo tudo o que o papai, e juntamente com Machia, disse para nós. Entendeu? E vai ser difícil agora. Muito mais difícil. Olha, se nós estamos no tempo da graça, que é tudo de graça. Ninguém paga um centavo, nada de dízimo, nada de... Você entendeu? E aí a gente vê essas igrejas com as viúvas, professoras, entendeu? Os viúvos, pessoas que estão lá pagando dinheiro para ficar, fizeram hotel bonito. Você não vê lá um asilo bancado pela igreja? Lá, eu estou falando lá de Nossa Senhora Aparecida. Você não vê uma área de pegar criança, ó, quem está bancando isso tudo aqui é a igreja lá, salvando criança, uma escolinha, entra no prezinho, você entendeu? Uma escolinha profissionalizante, tudo bancado pela igreja, dinheiro do dízimo que vocês dão. Não existe nada disso, irmão. Existe pais de igreja lá, pomposo, dentro de uma sala e de um escritório, você entendeu? Com aqueles filactérios dele, você não consegue nem vê-los, porque tem segurança ali, você entendeu? O nosso aqui andava no meio dos doentes, daqueles que comiam migalhas. E ele disse assim para André: os lobos têm seus covios, os pássaros têm seus ninhos, e eu durmo aqui com a minha cabeça na raiz da árvore. Ô irmão, abra teus olhos, irmão. Sai dessas gaiolas que te prende, irmão. Como é difícil, irmão. Quando a gente olha assim, eu entendi que eu consegui sair do sistema, porque desde pequenininho, irmão, eu nunca me fiz uma pactuação, porque eu sempre vi que algo errado existia aí dentro. Será que nós já éramos escolhidos? Sim, tem os escolhidos já, tem, irmão. Assim como tem os predestinados, que já vão direto para o fogo do inferno, que são aqueles que rebelaram com o papai. 1/3 daqueles anjos que rebelaram com o papai são miríades e miríades de espíritos malignos que já estão predestinados ao inferno. E tem muitos que já foram aqui predestinados, você entendeu? Para conhecer a verdade e se libertar, para estar ajudando os demais outros a sair do sistema. Quantos profetas o papai mandou? Quantos discípulos o papai mandou? Todos eles foram perseguidos e mortos, irmão. Todos eles, irmão. Todos. Por que mataram eles? Porque levavam o nome verdadeiro. Não levavam o nome de Jesus e não levavam o nome de Jesus e não levavam o nome de Zeus, de Deus. Mas Jesus, esse nome Jesus, você vai investigar. Você vai fazer assim. Quando Antíoco Epifânio, o grego, colocou o porco em cima do altar e matou o Esos, porque porco chama Eso, este porco, Sus é porco, porco do mato, porco, né? Alguns falam que é cavalo, mas porco, vamos lá. Por que porco? Porque na bandeira da legião romana e algumas fotos antigas de templos de pedra, tem lá um pai de igreja e um porquinho. Por que no Natal eles gostam e elogiam o porco, irmão? Porque no Natal ele faz a festa do porco, irmão. A festa é do porcão, bonito, aquele porcão, lindo, maravilhoso, com a maçã na boca. Vamos comer do porco e beber do vinho do porco, comer da carne do porco. Esse é o porco, irmão, que a igreja implantou
Você entendeu? E colocou um dia chamado Natal, para a gente estar comendo desse porco da Babilônia. Entendeu, irmão? Não. Eu sei que você não vai entender. A doutrina dentro de vocês é tão grande. Você entendeu? Cauterizadamente. Vai chegar um dia, irmão. Está chegando. 2.300 tarde. Está inspirando agora. Final da semana de Daniel. A última semana de Daniel. Inspira agora. 2030, 2031 é o último jubileu dos 120 jubileu. O último jubileu. Daí para frente, meu irmão, é o milênio sabático. O Mashiach, o nosso Salvador, descerá. E o tempo da graça, meu irmão, acabou. O que é o tempo da graça? É só você agora para ganhar a sua salvação. Arrependa, irmão. Vai buscar a verdade e se liberta do sistema, irmão. Não aceita o nome colocado por Roma. A Babilônia, o porco que você come no Natal, naquela festa maravilhosa que a Igreja Católica Apostólica Romana colocou, que é para bendizer o porco. E Jesus comer aquele porco, da carne do porco e beber do vinho do porco. Coma a minha carne e beba do meu vinho. E se embebeda com a taça do vinho que matou todos os mártires. Sai dela, povo meu. O papai pedia. Sai dela, povo meu da Babilônia. Está ruindo tudo. Toda a Babilônia está ruindo, irmão. Tudo que vocês ouvem aí, tudo que vocês ouvem de verdade, não de mentira, de fake news. Porque você, irmãozinho, vou te apontar você com o dedo. Vou te apontar porque chegará o dia em que você será cobrado do papai. Vou te apontar você com o dedo. Você que não quer saber da verdade. Hoje você está ouvindo isso, você não pesquisa. Então você, meu irmão, é cúmplice da Babilônia. Você está negando o verdadeiro nome do papai, do Criador e do nosso Salvador. Você está negando, você aceita, não este, mas o Zeus da Babilônia. E você aceita o Jesus, você entendeu? Que é o porco. Que a festa dele é no Natal de Roma. Você aceita esse porco, faz festa para esse porco, você entendeu? Que está no lugar do nosso Salvador, o verdadeiro. Então você, quando for entender, olha, coloca lá no Google Tradutor o significado de sus, você vai ver que é porco, javali. E aí, por que é Jesus? Por quê, irmão? Por quê, irmão? Mais uma vez nós vamos colocar para você. Nós vamos colocar porque você precisa saber da verdade. Em 1520 teve um francês que inventou a letra J, tirou o Y e o I e inventou a letra J. Aí o João Ferreira de Almeida, que era um padre português, entendeu? Quando pegou aquela Bíblia, do qual ele transliterou, Bíblia romana, Bíblia Apostólica, porque a Bíblia foi criada lá no Concílio de Nicéia, quando eles criaram o cristianismo, a religião, todos deveriam seguir aquilo. O único que protestou tudo isso aí chama-se Martinho Lutero, que criou também, copiando da própria Bíblia romana, você entendeu? Eles também aceitaram, não o verdadeiro, você entendeu? Mas o falso, o Deus, ele segue a mesma doutrina, a mesma ideologia, o mesmo catecismo, o mesmo dogma, você entendeu? Da mãe, da prostituta, Igreja Católica Apostólica Romana, e as outras são o que? As filhas, afiliadas, que chama Atalia, tal mãe, tal filha, todas as outras religiões que seguem o cristianismo. 2.400.000.000 de servozinhos. Fora... Aí fala assim, tem o cristianismo, o judaísmo, todos seguem Deus e Jesus. E o islamismo, todos seguem Alá, Deus e Jesus. Tem ele o Messias, Jesus, não é Yahshua não, porque eles não, esse nome, você entendeu? Para eles é blasfema. Para você, irmão, que não aceitou, você está omitindo esse nome. E você sabe o que está escrito lá? Todos vocês que não falaram do meu nome, você entendeu? Que esconderam o meu nome. No dia do juízo final, eu também não vos aceitarei. Por isso que fala assim, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu curava, em teu nome eu orava, em teu nome eu pedia. Mas qual nome, irmão? É esse aqui? Ou é o Jesus ou o Zeus? Você tem que procurar a quem você pedia. Porque
todos os profetas que vieram aqui te instruíram, todos os discípulos que vieram aqui te instruíram, eu que vim aqui te instruí, me mataram, não deixaram eu falar a verdade, porque me mataram por causa do meu nome, todos foram mortos por causa desse nome, irmão, Fazer o que para você entender? Fazer o que? Eu não posso fazer nada a não ser semear a verdade para te libertar. Agora, se você tem uma doutrinação impecável, porque Lúcifer tem sucesso no que ele faz, difícil você me entender, irmão. Difícil você entender o papai, difícil você entender o Salvador. Difícil. Paulo foi assim. Leia um pouquinho de Paulo. Como foi Paulo? Paulo só conseguiu tirar a escama dos olhos dele quando o próprio Machia chegou. Não foi Jesus não, irmão. Foi o próprio Machia. Yahshua, é em hebraico. Aquela história que estava escrito lá, tudo é hebraico, irmão. Não é romana não, em latim. Não existia latim não. Ali era hebraico. E o nome que está ali é esse. Mas não tem problema. O nome, a igreja fala que nome, a igreja de pedra, fala que nome não tem problema. Como não, irmão? Então coloca o nome do seu filho de Lúcifer. Coloca. Se não tem problema, coloca. Falou, meu filho é o diabo encarnado. Sobrenome dele encarnado do inferno. Coloca! Não, o nome não tem sentido. Tem sentido? Coloca você, chama a sua família de Lúcifer. Aqui é a casa dos luciferianos. Fala! O nome não tem problema, irmão. Chama ele, invoca ele, porque você já está invocando. Quando você nega esse nome, você já está invocando Zeus para dentro da tua casa. Mas as coisas dão certo para mim. Claro, meu irmão. Ele quer que você fique nesse mundo. Você quer dinheiro? Ele vai te dar. Você quer o quê? Poder, status, riqueza? Ele vai te dar. Quem vai te dar? Papai nunca cobrou nada de você. Quando ele colocou nós aqui, a única coisa que ele pediu para a gente, arrependa. E siga-me, só. E o que ele fez? Seguir ele, somente. O quê? Fazer amor, caridade. Você entendeu? Fazer a bondade. Você entendeu? Não entrar nessa ilusão do sistema maligno, não ficar preso nesse sistema de dogmas, de ideologia, de doutrinação. Sai fora, faça o que tem que se fazer. Você precisa trabalhar para comer, ter um abrigozinho, você entendeu? E criar a tua família com todo carinho e amor, mostrar o caminho para eles não ficar preso dentro do sistema. Só isso que o papai quer de nós, só isso. Nunca falou para você de riqueza, nunca falou para você que você vai ter prosperidade, nunca falou para você que você vai, se você fazer isso, você vai ser dono de fazenda, de boiada, de monte de casa de aluguel. O sistema enganava a gente dessa forma, irmão. Sempre nos enganou dessa forma, irmão. Sempre nos enganou dessa forma, irmão. Mais uma mensagem lançada hoje, dia 9 de maio de 2025. Eu não sei até quando, irmão. Nós hoje já sabemos que por pouco tempo nós vamos passar isso aí, porque daqui a pouco vai vir as perseguições. Tudo está sendo armado pelo sistema. Mudança do Papa aí, você entendeu? Hoje os países estão brigando, você entendeu? Para qual deles vai ser o líder de montar a nova ordem mundial. E assim que tudo for definido, você entendeu? Eles vão vir apresentar quem? O Machia, o falso, que vocês estão esperando. O Salvador de vocês, não esse. Esse aqui está escondido ainda. Esse aqui só vai vir no final de 2.300 anos, que ele vai derrubar tudo. Quando fala assim, caiu a Babilônia, o sistema todo caiu, porque ele realmente chegou. Quando você perceber, irmão, que o sistema todo caiu, essa imundície de religiões, todas elas, veio abaixo, você entendeu? Caiu tudo, é porque o Machia de fato chegou. E aí Lúcifer, meu, só que tem uma coisa, irmãozinho, vocês perderam toda a oportunidade da vida de vocês. De quê? De pedir perdão, de arrepender, de arrependimento, porque eu estava comendo, você entendeu, da papinha de Zeus e de Jesus, e eu não sabia, agora sabe. Você sabe agora, irmão, você sabe agora, é só pesquisar. Você sabe agora, você também agora, a partir de agora, você é conivente com o sistema babilônico, você é conivente com Lúcifer, com Satanás. Aquele que tentou seduzir você que está me ouvindo, ele já tentou seduzir você uma vez, lá na morada celestial, ele conseguiu seduzir 1/3, você ficou em cima do muro,
não pendeu para o lado dele, mas também não pendeu para o lado do papai. O papai falou, agora eu vou colocar ele daquele mundo, chamado planeta Terra, tá? Vou colocar junto com Satanás e vou ficar aqui assistindo, você entendeu? Eu vou deixar Satanás atuar na vida dele, porque ele tem que entender que ele não é deste mundo, você entendeu? Ele tem que entender que o maligno já tentou seduzir ele uma vez e está tentando seduzir outra vez para ficar aqui nesse mundo. Ou você aceita e come com Lúcifer, Satanás, junto com o sistema, ou você se desliga do sistema, meu irmão, e entenda o que a mensagem verdadeira que ele falou. Vocês estão passando por um período de limpeza, expurgo, e retornarão limpos para a morada celestial. Está aí. Você a partir de hoje é conivente, irmão. Ou você aceita a verdade, busca e pesquisa, pede perdão e sai do sistema, desliga e volta para casa, ou você continua comendo do porco no Natal, né? Do Jesus, do porcão, você entendeu? Juntamente com Zeus, que é o Deus do mundo, de Lúcifer, você entendeu? E fica nesse mundo. Não tem como voltar mais, porque o tempo da graça agora inspira. Acabou. Ah, mas como que eu vou fazer? Ah, mas me enganaram, eu não estava acreditando. Não. Meu irmão, você é livre para escolher. Ou, você é livre para escolher. Você foi livre para escolher lá em cima, e você é livre para escolher aqui, agora, exatamente agora. Você é livre para escolher. O que você escolher na tua vida é o que você vai levar, é o fruto que você vai produzir daqui uns dias. Se você está querendo você entendeu? Tu voltará para casa. Se você está colocando os Zeus no lugar e o Jesus no lugar desse aqui, tu ficará aqui, porque aqui é do Deus e do Jesus, esse mundo de oferta, de riqueza, de poder, de status, é aqui. O desse aqui, Ial, o Criador, e esse aqui é lá, na morada celestial, onde nós estávamos e perdemos status e caímos. Para redenção, limpeza, ficar limpo de novo, purificado de novo e voltar. Então, você não é mais, você entendeu, inocente. Irmão, minha família, vocês estão escutando, tá? Eu não sou louco não, eu tenho plena convicção. Faz 5 anos que eu estou estudando, papai. E eu já tive visões, eu vou falar para vocês, alguns de vocês sabem, eu tive grandes visões, e todos os Ialdins, que eu converso com cada um deles, quando eu fico sabendo como foi, irmão, visões, nós não acreditávamos no sistema, estava dentro do sistema, mas nunca tivemos crédito, você entendeu, desse Lúcifer, desse Satanás. Visões de ele me perseguiu, para me pegar, chamava de pesadelo. Minha mãe chamava de, filho, você está tendo pesadelo, Lúcifer querendo me pegar, mas nunca conseguiu atingir a mim. Você acha que ele está feliz? Ele está querendo atingir da minha família. Eu sei, mas eu não posso fazer nada para te ajudar. Meu filho, minha esposa, meus cunhados, meus irmãos, eu não posso fazer nada a não ser falar para vocês, e vocês buscar a verdade e se libertar. Mas eu sei que ele está armando, assim como ele armou para Jó, assim como ele armou para tudo. Mas eu sei, Satã, inimigo, que o teu dia já está. Agora tu pagará tudo que você fez. E tu sabe porque aquele dia que aquele gadareno estava com mais de 6 mil, estava com a legião de espírito, quando o Mashiach chegou, falou assim, mas tu está chegando agora, ainda não é o nosso dia, o dia de você acertar as contas conosco, ainda faltam, mas está inspirando o Satã. Faz, mas eu gostaria tanto, você entendeu? Porque é individual, cada um tem que buscar a sua salvação, é individual, eu estou buscando a minha, irmãos, eu vou fazer tudo para que o meu nome esteja no livro, você entendeu? E quando ele chamar para resgatar, que ali a gente chama de arrebatamento, o meu nome esteja lá, ele chama o meu nome, mas antes não é Hamilton não, ele vai me dar uma pedrinha branca, os vencedores, e aquele nome que está na pedra branca é do qual o véu abriu, e eu já sei, e eu vou voltar. Tá bom, irmãos? Não posso fazer nada por você, irmão, e nem para mim a não ser buscar a verdade para se libertar, e orar bastante, e ter o entendimento de que o final está próximo,
Vão aparecer um monte de falsos Messias, já tem um monte aí aparecendo, falando que é o Messias, falando que é o Jesus, falando que é o Jesus. Enquanto ele estiver falando que é o Jesus, que é o Messias, para nós, mas o dia que alguém vir falar que é o Messias, o verdadeiro, e Yahshua, a gente tem que ficar atento, muito atento, porque virá. E ele falou assim, cuidado com os falsos que se dizem Yahshua. Com esses a gente vai ter que ter muito cuidado. Mas enquanto estiver falando que é Jesus, que é Deus, a gente sabe que isso é da Babilônia, vai enganar vocês. Nós não. Tá bom? Que o papai ilumina a tua mente. Que o Mashiach, Yahshua, ilumina a tua mente. Que o Ruach Kadosh, Espírito Consolador, ilumina a sua mente. Para você ainda, irmãos, dá tempo. Porque as portas ainda não se fecharam. Será como no tempo de Noé. Foi bem claro. Será como no tempo. Tudo festa, tudo alegria, tudo maravilha, tudo putaria, tudo homossexualismo, tudo LGBTismo. Era assim. Por isso que ele acabou com tudo. Estava tudo desse jeito. Todo mundo à vontade. Comendo, corrupção, festa, orgia. Até o dia que ele falou assim, Noé, agora entra lá e tranca. Acabou. O que aconteceu com eles? Todos eles morreram. É o que vai acontecer agora na vinda dele. Todos vocês têm oportunidade. Todos. Quem quiser sair do sistema e querer voltar para casa, ele deu toda a liberdade. Não influencia em nós em nada. A escolha é sua, irmão. É você que tem que escolher. Você é livre para escolher. Porque o papai quer que você escolha no seu livre arbítrio, na sua liberdade plena de consciência e espírito. Para depois falar assim, eu arrependi porque foi o papai que influenciou em mim. Quem está influenciando em você até hoje na tua vida, desde quando você nasceu, foi Lúcifer, irmão. Te oferecendo, ofertando, dando tudo para você, prazer, alegria, felicidade, dinheiro, você entendeu? Lúcifer interfere. Ele não, nunca. Ele nos deixou aqui, criou tudo que tinha aqui para manter uma vida biológica nossa, você entendeu? E falou que nós vamos ter aqui, nós teremos aflições e tribulações, e que a gente do trabalho a gente conquistaria o suficiente para comer, sobreviver, você entendeu? E buscar a verdade, se libertar do sistema, fazer o que o papai pediu para fazer, cuidar dos viúvos, das velhas, levar a mensagem do quê? Da boa nova de salvação para todos os irmãozinhos, que nós somos todos irmãos, não vamos deixar nenhum irmãozinho para trás, mas ele é livre para escolher o que ele quiser fazer. Tá bom, irmãos? Assim seja a vontade do nosso Abba, Yau, o Criador, e do nosso Salvador, Yahshua, o Salvador, Yau, Yahshua. Assim seja, assim seja, assim seja.